Hoje eu vou lhe ensinar a como utilizar os cadernos da melhor forma possível para assim administrar a sua vida da melhor forma possível e de forma mais eficaz e produtiva. Primeiro, eu vou te mostrar um pouco do contexto do mundo atual e como ele te limita, como ele te prende a um estilo de vida que ele quer que você fique preso para assim gerar mais valor às mídias sociais e ao estilo de vida precário, para que você se torne ineficaz, incapaz de pensar e incapaz de refletir, tá? Começando aqui, o mundo atual, ele permite muitas recompensas rápidas, né? Trazendo um parâmetro aqui, no início da Revolução Industrial, não existia muitas maneiras de ver uma pessoa nua, certo? E aí, com o tempo, a humanidade foi buscando o progresso, buscando a rapidez, as empresas que nasciam buscavam cada vez mais aumentar seus lucros e de forma cada vez mais rápida. E aí surgiu a revista pornográfica. E era um estímulo muito grande para a época. Era um estímulo, a pessoa sentia ali centenas, dezenas de mulheres ali em uma revista só. Hoje em dia, você dá 2 cliques no celular e qualquer criança, qualquer pessoa pode acessar esse tipo de conteúdo, o que é muito prejudicial. O nosso cérebro instintivo não evoluiu para administrar recompensas rápidas da maneira que é projetada hoje, certo? Então nós temos muitas recompensas rápidas, certo? E um excesso de informação inútil, informações que apenas preenchem espaço no cérebro e criam uma névoa mental de pensamentos que não vão te trazer a lugar nenhum, que te impedem, que fazem você procrastinar e que deixam você parado. E por último, nós temos uma cultura brasileira que reprime práticas auto-administrativas, ou seja, as práticas que ajudam ao desenvolvimento pessoal, né? Então a gente valoriza muito mais o que? Festas, bebidas alcoólicas, né? A falta de sono, a promiscuidade. Então tudo que é um pouco racional, um pouco que dá um pouco mais de desconforto, o brasileiro médio reprime, porque é algo tão difícil para ele fazer que ele prefere que todos ao seu redor não façam, para que ele não fique para trás, né? E além disso, eles têm um pensamento de ego alto, né? Que é, eu consigo fazer tudo facilmente, por que eu preciso aprender isso, sabe? Hoje eu vou mostrar como você pode usar esses cadernos para controlar e administrar melhor a sua vida. E a maioria não vai ouvir, a maioria vai pular o vídeo, né? Eu faço esse vídeo aqui de uma forma não dopaminérgica, sem excesso de edição, até sem edição e sem cortes, né? Então a maioria provavelmente nem vai chegar até esses 4 minutos e meio. Por quê? Porque a gente foi treinado a ver vídeos, nossa, com muitos estímulos, com conteúdos muitas vezes que não agregam em nada, apenas fazem você ficar parado e fingir que tá acontecendo alguma coisa, né? Até vídeos motivacionais, aqueles vídeos que aparecem uma pessoa falando e te motivando a levantar da cama, certo? São vídeos que te deixam parado, querendo ou não. E o brasileiro médio nunca vai entender que, às vezes, o analógico, o calmo, o paciente é muito melhor do que o tecnológico, né? O analógico, o papel, a leitura de um livro é algo que muitas vezes as pessoas não sabem utilizar de uma forma eficaz, né? Então, vamos lá. Como os cadernos, maneiras analógicas, maneiras não tecnológicas, que vem de um tempo muito antigo, tá? Escrita, né? Mais de 3.000 anos atrás. Como a escrita consegue ser uma revolução muito mais tecnológica e muito mais impactante do que um iPhone, do que redes sociais. Cara, a escrita foi capaz de organizar, de tornar fisicamente os seus pensamentos em realidade. É uma maneira de deixar marcado fisicamente o que você pensou, tal dia, tal hora. Tem noção do quanto isso é poderoso, né? Marcar o que você pensou, marcar uma ideia que você teve, marcar um compromisso, é algo muito poderoso, que um dia não existia. E com o tempo, quanto mais processos, quanto mais civilizações cresciam, a escrita se via cada vez mais necessária, tanto para criar documentos, criar regras, criar leis, né? Tudo isso para organizar da melhor forma possível uma organização, um organismo
organismo. Então a escrita foi criada para organizar organismos, seja uma civilização, seja um grupo de pessoas ou até mesmo um indivíduo apenas. Então vamos começar, tá? Atualmente eu uso 3 cadernos para tudo o que acontece na minha vida. O primeiro deles é um caderno para insights, ideias e frases, certo? O que eu faço nesse caderno? É um caderno que não tem linhas, certo? Então eu sou livre para colocar minhas ideias, insights e frases da forma que eu quiser e não restrito a um padrão de linhas. Então é um caderno muito mais como um diário, mas não um diário, mas um caderno de insights. Então, por exemplo, eu penso em uma coisa, ou eu tô na faculdade e penso, e aí um professor fala uma coisa e eu me interesso e eu penso, tenho outra ideia com base no que a pessoa falou e anoto no meu caderno, entende? É um caderno de insights, de repetições de frases de filósofos, por exemplo. Às vezes uma frase de um filósofo que eu gostei, que eu acho que posso levar para minha vida, eu anoto nesse caderno. E é um caderno realmente para guardar essas pesquisas, né? Não anotar muita coisa da vida profissional. Algumas coisas sim, algumas coisas pessoal, algumas coisas de fora. É um caderno meio misto, né? Mas com foco em algo mais amplo, insights, ideias e frases, certo? O segundo caderno é um caderno para anotação de tarefas, certo? Você pode fazer agora na sua casa, tá? Pausa o vídeo agora. Pega um caderno aí. Eu aconselho não pegar cadernos muito grandes. Só se for o último caso que eu aconselho, você tem um caderno grande com linhas. Mas esses outros dois, você pode pegar um caderno pequeno, meio do tamanho de um livro, por exemplo, para justamente ser mais versátil e você poder carregar com mais facilidade do que um caderno de escola, por exemplo, né? Então, o segundo caderno é um caderno para anotação de tarefas. O que você vai fazer agora? O que você pode fazer agora? Você pode, né, com base no livro Essencialismo, definir o que você tem que fazer no dia, né? É uma habilidade simples, mas que muitos, eu diria que 99% não domina, sabe? É difícil criar o hábito de você estar sempre anotando o que você tem que fazer. Muitas vezes parece que é contra a liberdade, mas sabendo exatamente o que você tem que fazer, você não vai se dispersar, não vai ficar na rede social, certo? Então o que você vai fazer? Você vai dividir, tá? Faça comigo. Você vai dividir em três ordens de prioridade: A, B e C, certo? Letra A pro mais importante, letra B pro segundo mais importante e letra C pros ordinários, né? Ou seja, terceiro mais importante. E a classe D também existe, que é para atividades diárias, que é opcional, certo? Não acho tão importante essa classe D. Deixa eu colocar aqui, opcionais, porque é algo que você faz todo dia, né? Escovar o dente, tomar banho, beber água. Então não é necessário, a menos que você queira montar uma listagem de hábitos, que isso posso falar em outro vídeo, certo? Bom, você vai marcar no A mais importantes, mais essenciais e mais urgentes. Vamos lá. O B, você vai colocar o médio urgente, e o C você vai colocar pouco urgente, mas é importante. Os três são importantes, o A, B e o C são importantes para o curto, o médio e o longo prazo, certo? Ou então, um é mais importante do que o outro, e por isso essa escala de hierarquia, o A, B e o C, certo? E você vai anotar, dividir uma folha do caderno em 3 partes, e vai anotar suas tarefas do dia a dia. Seja um projeto que você tem para sua vida, seja um projeto da escola, um projeto da faculdade, e você vai marcar em ordem de prioridade como forma de organizar melhor suas tarefas do dia a dia. Fazendo isso, eu comecei a prestar muito mais atenção no que eu tinha para fazer todo dia e comecei a organizar melhor meus horários, né? Antes eu procrastinava demais, agora eu sou mais focado em terminar as tarefas que tenho para fazer e não deixo nada para depois. É muito importante fazer as coisas o mais rápido, o quanto antes melhor. O mais rápido não, mas o quanto antes melhor. Porque um dia, uma tarefa que está na letra C, que é pouco urgente, um dia vai se tornar mais urgente com o tempo. Então, por exemplo, você tem um projeto para entregar daqui a 2 semanas, ou então uma meta que você precisa bater, ou uma meta que você criou para o canal no YouTube que você precisa bater em 2 semanas. Bom, um dia, se você deixar para 5 dias antes, 3 dias antes, ela vai se tornar
nível A, ou então vai ser totalmente esquecida. Então, a dica aqui é utilizar, tá, do seu tempo livre, quando acabar as tarefas A e B, para concluir as tarefas C, que são tarefas muitas vezes rápidas até. Muitas tarefas da letra A até são muito rápidas. A gente que fica procrastinando e espera alguma coisa acontecer, certo? Então esse caderno segundo é para anotação de tarefa. O terceiro caderno é o caderno para desabafos, é o famoso taca tudo, certo? Então, nesse caderno você não vai levar para nenhum lugar, certo? Ele não pode ser levado para nenhum lugar. É um caderno que você tem que ter em casa, guardado, e todo dia você vai nesse caderno, tá? Anotar tudo que você tem para falar, todas as suas angústias, toda a sua raiva. Por quê? Porque assim você vai organizar melhor o seu pensamento e não vai agredir ninguém, né? Você não vai humilhar ninguém, porque às vezes pessoas, quando a gente pensa em seres humanos, nós, querendo ou não, criamos inimigos ou criamos paranoias também. Então esse caderno vai ser o seu lixão. Você vai mostrar o que você tem pra falar ali, escrever. Pode até só escrever e depois jogar a folha do papel fora também, se quiser, tá? Mas eu aconselho escrever e guardar em um lugar seguro, que um caderno discreto, né, para que ninguém veja, que você guarde esses sentimentos para um dia no futuro você olhar para eles e vai pensar: poxa, esse problema que eu achava que aqui era um problema muito grande, agora eu não vejo mais como um problema grande. E aí você vai ter uma consciência muito melhor da ideia de passagem de tempo, né? Que às vezes, muitas vezes a gente pensa que tudo está perdido ou que não há mais volta, e que olhando para esses cadernos a gente percebe que as coisas vão se corrigindo. E para construir esse desabafo, eu construí um método, certo? Que vocês nunca viram no YouTube, que nunca foi visto no YouTube, que eu criei, certo? Então qualquer um que estiver usando isso é porque me copiou, porque ninguém criou isso aqui, certo? Se você achou, parabéns, você achou uma joia perdida no YouTube, né? Tem um canal há pouco tempo, e parabéns. É o método EPA. EPA. Você vai ouvir o trauma ali, o trauma vai vir pra você, ou então o problema vai vir pra você, ou o estresse vai vir pra você, e você vai falar EPA. Você vai lembrar na hora o que você tem que fazer. Você vai lembrar EPA, e aí você vai fazer o quê? Você vai escrever, tá? Vamos descrever cada letra do EPA. Escrever, perceber, depois assimilar. Vou explicar cada ponto, certo? Escrever. Você vai fazer exatamente o que eu falei ali em cima. Você vai colocar seus pensamentos, suas angústias, seus problemas, seus estresses, tudo no papel. Sem julgamento, sem pensar demais. Você só vai escrever. Não tem limite de páginas, não tem limite de linhas, não tem limite de palavras. Apenas um caderno com linhas que você vai escrevendo, até o ponto que você dizer chega. E aí, quando você dizer chega, você vai parar 1 minuto ou 2 minutos, 3, e vai dar uma olhada no que você leu, né? Pode ser uma olhada profunda ou pode ser uma olhada mais calma mesmo, só para ver os pontos mais marcantes do que você escreveu. E você vai perceber que isso é um problema, que você tem um problema, que você tem certo estresse e que tá tudo certo. O que importa é a forma como você vai reagir a esse problema. E aí você vai perceber esse problema não como um problema, você vai começar a ver ele como uma oportunidade, né? Nós temos um país que foge dos problemas muitas vezes, que deixa os problemas debaixo do tapete. Você vai perceber esse problema como uma oportunidade de crescimento, beleza? Todo problema a partir de agora para você é uma oportunidade de crescimento pessoal e mental, certo? Terceiro, depois de você escrever tudo o que você tiver que escrever, depois de perceber que aquilo é um problema que você tem como resolver, ou então não se preocupar tanto quanto está se preocupando, você vai assimilar, que é um método que eu não vejo muitas pessoas falando, né? Que é um passo que eu acho que eu nunca vi ninguém falando, na verdade, que você vai assimilar a sua vida a alguém famoso que passou pelas mesmas coisas que você. Ah, mas como eu vejo isso? Ah, ímpetos, mas como eu vejo isso? Simples. Vai no ChatGPT, vai no Copilot ou vai no Google mesmo e pesquisa, imaginando que uma pessoa, ou então famosos que passaram pela situação X e como eles superaram isso. Vai aparecer uma lista de pessoas famosas que passaram pelas coisas que você passou. Ou então, por exemplo, se você passou por rejeições sociais, exclusão social, você não tem muitos amigos, vai aparecer no ChatGPT que
muitos famosos que você achava que eram super populares não tem tantos amigos assim. Ou então, que passaram pela vida e com problemas que são muito parecidos com você, entende? E assimilando isso, você vai perceber que você não é o único. Vai se sentir menos sozinho e vai perceber que, na verdade, esse problema não é um limite, não é um obstáculo para você alcançar seus objetivos. Até porque é impossível você ter um problema que só você teve. São mais de 8 bilhões de pessoas no mundo e com certeza algum famoso vai ter o problema que você teve. E até muitas vezes um problema pior do que você teve, certo? Além disso, tá? Esse dos famosos eu nunca vi ninguém falando de assimilar a famosos e eu ainda ouvi falar menos ainda de assimilar os seus pensamentos com personagens fictícios, certo? Então, nesse caso, se você sofreu uma exclusão social, ou então você tem muita... Então, nesse caso, se você sofreu muita exclusão social, ou então que perdeu algum parente, que teve um machucado que se tornou incurável, cada problema você pode encontrar um personagem diferente, né? Exclusão social aí tem vários, inúmeros, né? Tem heróis, Naruto, Batman, Homem-Aranha. Cara, tem muitos, tá? Personagens que perderam parente também. Porra, sabe? Você vai achar aí muitos outros também. Ou até mesmo nesse caso, Komba, ele combina com o Batman e o Homem-Aranha. Os dois perderam parentes. Então, você vai assimilando e vai fantasiando na sua vida que a sua vida é como se fosse a vida de um protagonista. Querendo ou não, certo? Você vai ver sua vida como protagonista. E aí, você vai assimilar com esses famosos, com pessoas, com personagens fictícios. E você vai perceber que sua vida não é única, certo? Que pessoas passaram por isso também. Bom, é isso que eu tinha pra falar. Obrigado por assistir. Se você gostou, deixa o like, se inscreve. Se quiser compartilhar um feedback, compartilha aqui embaixo, tá? E é isso.